Bom, hoje vamos falar de Result ali, o que é esse cara, TriCat genérico, tudo mais aqui nesse vídeo incrível, maravilhoso, compacto pra você que gosta de assistir as coisas rápido. Então, se ajeita aí que hoje é um vídeo bem bom ali pra você notar os poderes ocultos de uma coisinha que talvez você nem sabe que existe. Tudo tem um preço, e a facilidade de criar um TriCat sem dizer qual a exceção cobra caro a longo prazo, e você não vai querer ver isso por muito tempo. Vê só um exemplo aí desse crime. Se você olhou esse código e pensou, mas não é a forma certa, então eu devo puxar um pouco a sua orelha aqui com todo amor e carinho. Tipo, um dos principais problemas dessa abordagem é a falta de informação quando uma exception acontecer. Imagina só, quem nunca passou dias procurando um erro de uma forma manual, pois o aplicativo não dava nenhuma informação, ou exceção, ou stack trace, ou debug console, do que estava acontecendo. Isso aí é um verdadeiro inferno, viu? Agora olha só um exemplo do que eu considero correto. Note que ao dizer o tipo da exceção que irá se tratar, muda tudo, já que os erros terão um escopo diferente para serem devidamente tratados. Agora a pergunta de $1 milhão. Eu devo deixar explodir um erro que eu não conheço na cara do usuário? E a resposta é... Sim! Primeiro deve-se conhecer o erro para você poder tratar. Isso significa deixar o sistema dizer onde ele falhou através do stack trace, do seu debug console ou do seu sistema de coleta de erro de produção. E ele vai pegar esses erros quando o aplicativo quebrar. Lembre-se, TriCat genérico é o mesmo que empurrar a sujeira para debaixo do tapete e depois você não encontrar mais onde está essa sujeira. Alguns desenvolvedores reconhecem que o TriCat genérico é perigoso, mesmo assim usam o escopo genérico do cat para enviar um dado dizendo erro desconhecido. O nosso objetivo é deixar o app quebrar para conhecer o erro e em seguida tratá-lo. Por isso as aplicações passam por processo de testes como alpha, beta, antes de ir para uma produção. Temos que vencer o medo do texto vermelho que aparece no nosso console de vez em quando e entender que as exceções fazem parte do processo de desenvolvimento. Não ter medo de errar e principalmente não ter medo de expor seus erros, gente. Deixa o código quebrar para que você possa descobrir as exceções, porque as exceções fazem parte do seu dia a dia. Não caia no conto do TriCat genérico, pessoal, apenas por medo de mostrar que seu código pode quebrar ou não. Em vez disso, assegure-se de criar os casos de teste para todas as exceções que aparecerem nos testes alpha e beta do seu aplicativo. Tenho certeza que fazendo isso, o seu aplicativo passará um ar de estabilidade em pouco tempo. Mas pensando em arquitetura de software, devemos definir uma camada responsável por tratar os erros para que seja fácil identificar onde está o fluxo de erro e sucesso de uma exceção nas suas futuras manutenções. E só existe uma camada onde o TriCat não se encaixa. Estamos falando da camada responsável pela execução da regra de negócio. Lembra do SRP, Single Responsibility Principle, onde uma camada deve ter apenas um motivo para mudar? Então, não devemos ter tratamento de erro nessa camada, visto que essa camada executa e valida os seus parâmetros. Logo, a única solução é pegar esses dados já tratados posteriormente em outra camada. Algumas linguagens como Java, Kotlin e Dart não possuem a possibilidade de múltiplos retornos. O Dart, por sua vez, a partir da versão 3.0, consegue fazer isso. Porém, ainda falta bastante coisa além dos retornos múltiplos, como tratamento de erros específicos para a transformação dos dados múltiplos. E como que a gente pode fazer isso nos dias atuais aqui? Usando o Polymorphism, podemos ter uma classe pai e duas classes filhas, essas representando o valor de falha e de sucesso. Assim, podemos esperar na camada de regra de negócio a classe pai, e as camadas mais externas poderão retornar qualquer uma das duas camadas filhas, graças à inversão de controle. Existe uma notação vinda da programação funcional, geralmente apelidada de either, que nos ajuda nisso. O either é uma classe pai, e existe mais duas classes filhas, chamadas de left e right. Geralmente left representa o valor de falha, enquanto o right representa o valor de sucesso. Muitas arquiteturas usam o pacote de programação funcional como Dart-Z ou FPDart para ter acesso à classe either. Porém, o either carrega consigo muitos padrões vindos do paradigma funcional, o que não é ruim, mas pode assustar alguns desenvolvedores. Por causa disso, procuramos algumas propostas em outras linguagens para resolver essa limitação do Dart.
e poder ter um objeto com dois valores, um para representar falha e o outro para representar sucesso. Quando falamos de regras de negócio no Clean Architecture, estamos falando de entidades de use case, tá, pessoal? Agora, quando se trata de uma arquitetura mais simples, geralmente a execução da regra de negócio acontece dentro de um controller, de um block ou de uma store. Mas quando falamos de uma camada externa, quando estamos nos referindo a design pattern como repository ou service, onde literalmente tem os dados de fonte externa, como um consumo de API, por exemplo, é nesta camada onde os erros costumam acontecer. E é a partir desta camada que recomendamos o uso do try-cat. Isso significa que devemos executar métodos do nosso repository ou service que retorne uma classe como either ou result, retornando o valor de sucesso do escopo try, e retornando o valor de falha no escopo catch. Então a gente fala um pouco do result. Uma revelação chocante, o Dart não é a minha linguagem favorita, tá, pessoal? Apesar de eu ter sido Google Developer Expert em Dart, é o Kotlin que arrebata meu coração. Poderia falar muito sobre o meu amor do Kotlin, como queria que o Dart se parecesse um pouco mais com essa linguagem maravilhosa. Apesar disso tudo, o Dart tem a sua beleza e o seu lugar de uso, obviamente, né? Mas, para completar o meu top 3 de linguagem, gostaria de falar um pouco sobre o Swift e sua elegância, pois mesmo parecendo uma linguagem de alto nível, tem funções de baixo nível também. Uma linguagem que faz o difícil parecer fácil, talvez isso seja a verdadeira noção do Swift. Existe um objeto que é comum entre o Kotlin e o Swift, que é o result. O result é uma union que encapsula o resultado de um sucesso e de uma falha, servindo ao propósito de deixar o tratamento de erro para as camadas mais externas. Infelizmente, o Dart não possui um result para chamar de seu, então concatenei meus conhecimentos sobre o result do Kotlin e do Swift, inspirado em outras bibliotecas como either do Dart e o FP Dart, criamos o package Result Dart, que traz o result e seus operadores de transformação para o Flutter. A maioria das coisas que você precisa saber sobre o Result está disponível no vídeo do nosso querido professor Diego Antunes, que você pode acessar após esse vídeo aqui. E com certeza isso vai fazer total diferença no seu desenvolvimento, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa informação e comece a utilizá-la no seu dia a dia, tá bom? Então, um abraço e vamos ser referência juntos. Peaches, 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 peaches. Oh, oh, yeah! Eu sou um idiota.